Quando pensamos na decoração e nos acabamentos da nossa casa, nós queremos que ele seja bonito, agradável, aconchegante e funcional, não é verdade? Afinal, não é legal você ficar ali com medo de ficar usando a sua casa e pensando que vai sujar o tempo todo. Por isso, hoje eu separei aqui para vocês 10 itens na sua decoração que são um pouquinho mais chatos na hora de fazer a limpeza. Ou seja, que sujam com mais facilidade, que podem dar mais um pouquinho de trabalho no dia a dia. Será que algum item que você estava querendo utilizar na sua decoração aí, você vai se arrepender depois? Bora ver isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Praticidade é um negócio muito importante, né? Principalmente quando a gente pensa aí na nossa decoração, na nossa obra, na nossa reforma. Ainda mais que os nossos dias estão cada vez mais corridos e não dá pra você ficar ali limpando a sua casa o tempo todo, toda vez que você usa um ambiente. Tem gente que tem até medo de receber visita em casa só de pensar na manutenção depois. Ou então você tem crianças em casa, animais de estimação, ou você é uma pessoa alérgica. Fato é que algumas escolhas aí que nós fazemos pra nossa casa, às vezes vão nos dar dor de cabeça na hora da manutenção no dia a dia. E o pior é que muitas vezes só nos damos conta que aquele acabamento dá trabalho para limpar depois que ele já tá lá no lugar, né? E aí bate o quê? Arrependimento. Por isso que aqui hoje eu separei esses 10 itens que são um pouquinho mais chatos de limpar aí na sua casa. Ah, Ralf, mas você ajuda mesmo a sua esposa a limpar a casa? Não é uma questão de ajudar, né, jovem gafanhoto? Se a casa é minha e dela, a gente tem que manter a casa junto sempre. Então, antes de mais nada, por favor, deixa aquele joinha, aquele like nesse vídeo, que ajuda muito esse canal aqui. Faz esse vídeo chegar para mais pessoas no YouTube, pra gente ajudar mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque isso é um baita incentivo pra gente trazer vídeo toda semana pra vocês, tá bom? E olha só, pessoal, eu só separei 10 itens pro vídeo não ficar muito grande, tá? Quando eu fui fazer o roteiro desse vídeo, eu listei mais de 40. Então, se você quiser que eu faça uma parte 2, já deixa aí nos comentários. O primeiro item dessa lista aqui, por exemplo, é uma coisa que eu adoro e eu quis usar mesmo sabendo que é mais enjoadinho pra limpar. Então vamos lá, o item número 1 é o ripado de madeira. Eu adoro esse efeito, eu coloquei em vários ambientes aqui da minha casa e é um item que tá fazendo tanto sucesso que você encontra ripado de outros materiais. Tem aí de gesso, tem de EVA, mas é fato que ele acumula um pouco mais de sujeira sim, principalmente se você tem frisos daqueles menorzinhos, sabe? Que é difícil de você alcançar pra tirar uma poeira, uma teia de aranha. Então eu coloquei numa balança, né, pra ver se esse desgaste aí com a manutenção seria maior do que a minha satisfação em ter isso na minha casa. E a satisfação foi maior, por isso que eu quis usar mesmo assim. Mas se você tá com medo aí da manutenção, a dica é, evita de colocar madeiras ou coisas assim que são muito clarinhas, que podem evidenciar mais ali uma poeira. Evita colocar esses frisos também muito pequenininhos, que seja difícil de você alcançar ali com um paninho ou com um espanador. E caso você queira só o efeito do ripado, mas não quer esses relevos que você tem na parede, hoje em dia você já encontra adesivos que são muito realistas, muito legais, papéis de parede também que são muito bonitos, sem falar que são bastante duráveis, e também tem MDF que tem esse desenho, essa estampa, né, do ripado ali, só que a superfície é toda lisinha. Mas isso aí não vai ficar muito artificial, não? Então, óbvio que não vai ficar igualzinho o ripado, né, porque não vai ter esses relevos, mas se você tiver uma parede de destaque que tá de frente assim, que você não vai olhar lá de lado e tudo mais, vai ficar muito legal e não vai ter essa desvantagem aí da limpeza que eu falei pra vocês. Se você gosta de ripado de madeira tanto quanto eu, tenho um vídeo só sobre esse tema que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição, tá bom? Item difícil de limpar número 2 é utilizar porcelanato acetinado ou porcelanato natural, aquele para área externa. Bem, pessoal, esses modelos para área externa, eles possuem ali um relevo, né, uma textura, eles são mais ásperos. Por quê? Para ficar em área externa, você tem que ter menos risco de escorregão, porque você pode ter chuva ali, aquela coisa toda. Então, piso para área externa, você não deve colocar dentro de casa de jeito nenhum, porque senão eles vão ser realmente muito, mas muito chatinhos de limpar. Infelizmente, ainda não criaram um piso que seja liso, né, e que seja antiderrapante, pessoal. Mas se você quiser ver alguns tipos aí de pisos para área externa, eu já separei 14 deles para você dar uma olhadinha num vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Tá, e o acetinado que você falou aí, é esse que eu queria usar na minha casa? Pois é, jovem gafanhoto, esse daí inclusive é um dos mais utilizados para áreas molhadas, como banheiro, cozinha, lavanderia. Porém, ao contrário do porcelanato polido, que é aquele que tem mais brilho, né, o acetinado, ele recebe um semi-polimento, então ele fica ali mais fosco. E tem alguns modelos que tem na superfície ali uma leve texturazinha. E se tem uma leve texturazinha, você já sabe, né? Vai acumular um pouquinho mais de sujeira, na hora de limpar tem que esfregar um pouquinho mais, principalmente aí quando a gente utiliza em ambientes como uma cozinha. Tem o risco de cair um alimento, cair alguma coisa. E se você estiver falando então de um porcelanato acetinado e branco na cozinha, Ah, eu vou ficar super saiyajin de tanta raiva.
Eu não tô dizendo que você não deve utilizar o porcelanato acetinado, tá? Muito pelo contrário, ele é um dos mais utilizados, mas eu preciso trazer essa desvantagenzinha aqui pra você. Ele é menos escorregadio que o porcelanato polido e tem também o porcelanato esmaltado, e esse daí tem de vários modelos, tá? Você tem superfícies mais lisas, ásperas, com relevos e tudo mais. Tem até esses modelos em régua de madeira que também tem vários tipos de acabamento em cima. Já falei desse porcelanato que imita madeira, que eu vou deixar também num vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição se você quiser ver depois. Então a dica é, quando você for comprar um piso, vai na loja, passa a mão nele assim para você sentir realmente a superfície do piso, tá? Porque como eu te falei, tem acetinados que tem menos texturazinha, tem outros que tem um pouquinho mais, então isso é importante para você ter essa dimensão. Item mais chatinho de limpar número 3 é o granito escovado. Esse daqui é um acabamento que tá na moda, né? O pessoal tá gostando muito de utilizar em bancadas de cozinha. Basicamente é um granito que no seu processo de fabricação recebe uma escovação que deixa a sua superfície ali mais acetinada, mais fosca, com uns leves relevos ali bem suaves. Porém, comparado ali ao modelo polido, que é o mais utilizado, aquele mais brilhoso, sabe? Esse daqui, ele pode sim, com essa superfície, ser um local que vai acumular um pouquinho mais de sujeira. E quando nós falamos de cozinha, como eu já falei, é um local mais difícil de limpar, que você derrama alimento, então você tem que ter um certo cuidado. Tem outros acabamentos que são até piores, tá? Que é o caso do levigado, do flameado, só que esses aí não são muito utilizados para bancada não, eles são mais utilizados para áreas externas. E é bom dizer, né, pessoal, o granito ele é um material mais poroso, ou seja, absorve mais umidade, e dependendo do tipo de acabamento que tem em cima dele, ele pode ficar ainda mais poroso. Então, por exemplo, esse modelo aí polido, que é o mais lisinho, o mais brilhoso, ele é um dos modelos que mais fecha os poros do seu granito, ou seja, deixa ele um pouco mais difícil na hora de ter alguma mancha, mas não quer dizer que não possa ter, tá? Então é importante sempre fazer a impermeabilização da sua bancada, independente do acabamento que você estiver usando. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de todos os acabamentos que pode ter em cima do granito e também de impermeabilização em cima dele. Vou deixar esse vídeo também aqui no card e aqui embaixo na descrição. Então toma cuidado na hora que você for escolher o modelo escovado para sua bancada. É importante você colocar nessa balança sabendo que ele vai ser um pouco mais chato de limpar. Se você escolher um modelo de granito claro, então branco, é pior ainda. Os modelos escuros ou preto, ele vai esconder mais, mas também pode manchar, tá bom? E item mais difícil de limpar número 4 são as prateleiras. E esse aqui é um item muito legal para decoração, ele é muito versátil. As prateleiras podem ser utilizadas como expositores, como armazenamento. O problema é que ela deixa tudo mais exposto e isso pode acumular mais poeira com o passar do tempo. Pelo menos uma vez por semana, né, você tem que tirar os objetos ali de cima, limpar um por um, limpar a superfície para depois colocar no lugar. Nossa, Ralf, me deu canseira só de ouvir você falar isso aí. Pois é, e elas podem ser utilizadas em vários ambientes da sua casa. Você pode ter prateleira no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, na sua área gourmet. E tem muita gente que não gosta, por exemplo, de ter armários aéreos na cozinha. E aí prefere colocar o quê? Uma prateleirazinha para dar um acabamento entre ali a roda-banca e a sua parede, para não ficar aquela quininha do revestimento aparecendo. E aí acaba tendo mais manutenção na hora da limpeza, porque ela não pensa nessa questão das poeiras que vão ter ali em cima. Uma forma de você evitar isso é colocar, obviamente, o armário aéreo, no caso da cozinha. Mas, se você tem, por exemplo, uma cozinha corredor, que ela é muito estreitinha, se você tem ali armário aéreo dos dois lados, isso vai deixar o ambiente parecendo mais apertado. Nesse caso, se você tiver o armário aéreo pelo menos de um dos lados e na outra lateral colocar uma prateleirinha com alguns objetos ali mais fáceis de você tirar e fazer manutenção, vai trazer mais luminosidade, vai trazer mais amplitude para o espaço e vai ficar até muito bonito. Então, se você vai utilizar prateleiras aí na sua decoração, toma cuidado, que é um item muito legal, só que pode sujar um pouquinho mais. Quinto item que é mais chato de limpar aqui são os rejuntes. Ah, nossos amiguinhos rejuntes que nós adoramos tanto. Só que não, né, Ralf? Não é novidade pra ninguém que rejunte é um negócio um pouco mais chato de manter, né, pessoal? Seja no seu piso, seja na sua bancada, seja num revestimento, se é um local ainda que pega água ou que tem umidade, aí fica mais fácil ainda dele escurecer, manchar, ficar encardido. E sim, existem rejuntes que são mais resistentes, né? O caso, por exemplo, do acrílico, do epóxi, tem até rejuntes híbridos hoje em dia. O cimentício, que é o mais baratinho, então é aquele que mais mancha, é aquele que mais fica encardido com o passar do tempo. Já fiz um vídeo ensinando os tipos de rejuntes, se você quiser dar uma olhadinha também, vai ficar aqui na descrição pra você. E os rejuntes, eles têm uma função muito importante sim para proteger os nossos pisos, tá, gente? Evitar com a dilatação ali que eles acabem estufando e tudo mais. Então, assim, eles são necessários. O que a gente pode fazer é minimizar isso, é usar menos rejunte. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, evitando revestimentos muito pequenininhos, por exemplo, uma pastilha que tem muito rejunte. Revestimentos maiores você vai acabar utilizando menos. Evitar também revestimentos ali que tem aquela bordinha bold, que é mais arredondada, porque elas demandam um espaçamento maior entre os revestimentos, o que acaba precisando de mais rejunte. Já os revestimentos retificados, pessoal, você tem uma junta menorzinha, às vezes só de 1 milímetro ali. O problema é que esses revestimentos são um pouco mais caros. Mas existe a possibilidade, por exemplo, de você impermeabilizar esse
rejunte, tá? Tem um vídeo que eu explico isso melhor que vai ficar aqui na descrição. E se você já tá com o rejunte meio desgastado, para você não ter que tirar tudo e dar uma revitalizada nele, dá para você também fazer uma pintura com tinta epóxi, que eu também já ensinei num vídeo sobre tinta epóxi que vai ficar também aqui embaixo para vocês. Sexto item mais chatinho de limpar aí na sua casa são eletrodomésticos de inox. Ah, Ralph, mas eles são tão bonitos. São sim, jovem gafanhoto, eles chamam muita atenção, dão um destaque incrível ali para nossa cozinha. E o legal é que eles combinam com vários estilos: moderno, industrial, contemporâneo, clássico, enfim. O problema é que uma geladeira de inox, que é um eletrodoméstico que você põe a mão ali o tempo todo, ele fica muito marcado com as digitais, né, com a marca das nossas mãos. E para uma pessoa que tem muito problema aí com limpeza, isso pode incomodar bastante. O mesmo serve para puxadores, uma bancada que hoje em dia você pode ter também aí de inox, uma roda banca que também pode ser utilizada com esse material. Então pensa direitinho se você quer utilizar todos esses elementos aí de inox, né, para ver se isso não vai te incomodar com o passar do tempo. Você mudar, por exemplo, uma geladeira, colocar uma com cor ali, que seja uma branca, seja uma preta, ou o que quer que seja, isso pode te dar um pouquinho menos de dor de cabeça, caso você seja uma pessoa que vai se incomodar muito com essa questão. E item número 7, que é mais chatinho de limpar aqui na sua decoração, é a pintura com acabamento fosco. Pessoal, eu adoro acabamento fosco, e é interessante que ele é um acabamento mais atemporal, ele deixa a sua casa até mais chique, né, mesmo você gastando pouco. Já fiz um vídeo aqui com 10 itens que deixam a casa chique gastando pouco, que eu vou deixar também aqui na descrição para você se você quiser ver. E o legal do acabamento fosco é que ele esconde qualquer irregularidade que você tenha na parede. Agora, o lado chato dele é que ele é sim mais chato para limpar. Pinturas com acabamento mais brilhoso são mais fáceis de você manter, tá? O problema é que quanto mais brilho, mais imperfeição você vê numa parede. Então assim, não tem o melhor, você sempre vai ter que botar numa balança. O acabamento fosco é mais chato de limpar, mas esconde as imperfeições, e o que tem mais brilho ali evidencia mais as imperfeições na parede, mas também são mais fáceis de limpar. Então você vai ter sempre que fazer essa comparação. Para você que tem em casa aí crianças que tem hábito de botar a mão nas paredes, ou então tem um animalzinho de estimação que pode pular, aquela coisa toda, pensa nisso com carinho, coloca ali uma pintura, independente do acabamento, que seja lavável, uma pintura acrílica, que seja mais fácil você passar uma esponjinha e limpar de vez em quando. Item mais chatinho de limpar, número 8, torneiras de mesa ou torneira de bancada. Quando nós pensamos na nossa bancada, para ter uma torneira, você vai ter que ter uma distância ali do corte da sua cuba até o frontão de pelo menos 10 centímetros. E aí você vai fazer o furo, vai ter o acabamento ali, por exemplo, da sua torneira. O problema é que muitas vezes fazer essa manutenção em volta desse acabamentozinho costuma ser um pouco chato. Nem sempre dá para você passar um paninho ali direito, nem sempre dá para você passar um rodinho. Pode sim acumular um pouquinho mais de sujeira ali em volta, principalmente se você tem uma bancada branca, que vai ficar mais evidenciado ainda. Por isso que numa bancada de parede é mais fácil de fazer essa manutenção, porque você não tem nada ali naquela parte da sua bancada. É fácil você passar um pano, um rodo e tudo mais. O problema das torneiras de parede é que se você precisar de uma manutenção um pouquinho mais complexa no futuro, vai precisar sim fazer algum cortezinho ali, que você já tá com revestimento, tá com tudo colado, é mais trabalhoso. Já uma torneira de bancada, mesmo sendo um pouquinho mais chata de limpar, para fazer manutenção você faz por baixo, é muito mais simples. Fora que é mais fácil de você instalar um filtro, é mais fácil de você instalar ali um aquecedor elétrico. Enfim, também não tem o mais certo ou o mais errado, vai muito daquilo que você entende como prioridade para você. Eu particularmente prefiro esses modelos de bancada, mesmo tendo esse probleminha da limpeza, tá? Mas se você quiser saber todos os tipos de torneira e misturadores que tem, também tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você ver depois. E item chatinho de limpar número 9, vidros jateados. Esse vidro, pessoal, no processo de fabricação dele, ele recebe ali um tratamento, né, onde essa superfície ela não fica 100% lisinha. Ela tem ali um relevo bem de leve. E a gente sabe que quanto mais relevo tem numa superfície, mais chatinho é de limpar. Principalmente que hoje em dia tem muitas pessoas utilizando porta de vidro para banheiro, para cozinha e tudo mais. Inclusive eu já falei se vale a pena ou não ter portas de vidros nas portas internas da sua casa. Tem um vídeo que eu também vou deixar na descrição se você quiser ver depois. Então imagine que você está colocando um vidro jateado aí no seu box, que é um local ali que você toma banho, cai shampoo, sabonete, que é mais chatinho de limpar naturalmente. Nossa, limpar box é uma chatice mesmo, Ralph. Pois é, já é um pouco mais chato num vidro liso, que é um vidro temperado, você imagina um que está jateado. Uma forma de você minimizar isso, pessoal, ao invés de você colocar o vidro jateado, é você colocar um vidro com película, que imita esse jateamento. Elas, além de serem mais baratas, têm a superfície mais lisa e são mais fáceis de limpar. O ruim é que elas não são tão resistentes assim quanto um processo de jateamento, tá? Mas são sim uma mão na roda aí se você quer ter privacidade, aquela coisa toda, e facilita na limpeza. Agora, para fechar, o item número 10, e lembrando que se você quiser aqui uma parte 2 desse vídeo, coloca aí embaixo nos comentários. Ralph, manda mais que eu trago para vocês. O item número 10 são as cubas de cozinha. Mas todas elas, Ralph? Sim e não, que na verdade cada uma delas pode dar um pouquinho de manutenção sim, aí você tem que pensar no que fica melhor para você. Por exemplo, aqueles modelos de embutir que a gente cola embaixo da sua bancada,
O que acontece? Você faz um recorte na sua pedra, né, e cola a sua cuba de inox ali embaixo. Só que, muitas vezes, dependendo do modelo que você coloca, pode ficar um leve ressaltozinho, tipo uma pingadeira, em volta ali da sua cuba, e poucas pessoas se atentam a isso. E ali vai acumulando limo, vai acumulando sujeira, fora que é mais difícil você ter acesso, de você olhar, aquela coisa toda. Então procure modelos que fiquem mais rente possível desse corte, pessoal, para facilitar nessa manutenção, tá bom? Já os modelos de sobrepor, que é aqueles que ficam acima da sua bancada, eles têm a desvantagem de ficar um leve ressaltozinho ali em cima, o que dificulta no dia a dia na hora de você arrastar uma água, de fazer alguma coisa ali que você quer limpar, né? Porque ela vai ficar agarrando naquelas bordinhas. A dica que eu te dou aqui é você fazer ali um leve rebaixo em volta ali do recorte da sua cuba e colocar esse ressaltozinho ali meio que embutido, ficando nivelado com o nível da sua bancada, o que facilita muito na hora de você fazer a limpeza. Tem até modelos hoje em dia, pessoal, que eles já são próprios para ficar ali niveladinhos, tá? Então é bom você procurar direitinho isso aí no mercado. E caso você queira ver um vídeo só sobre cubas de cozinha, tem um aqui embaixo na descrição para você ver depois com mais calma também. Ah, Ralf, tudo que eu quero dar trabalho de limpar nessa birosca, não vou fazer mais nada também, não. Calma, jovem gafanhoto, não fique irritado. A minha intenção nesse vídeo aqui não é fazer você desistir das coisas que você gosta. É só para te ajudar a pensar que tem coisas que a gente tem que botar numa balança para ver, poxa, será que a manutenção do dia a dia combina com a minha rotina? Isso as pessoas não costumam fazer. Elas pensam na decoração como o lado da beleza, da estética e tudo mais, mas você precisa pensar se aquilo combina com você, com a sua família, com o seu jeito de morar na sua casa. Lembre-se sempre, pessoal, a arquitetura, ela tem que se adequar ao usuário e nunca o contrário. E lembrando que se você quiser que eu faça parte 2 desse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários, porque tem muitos outros itens que realmente não dá para trazer tudo num vídeo só. Mas agora eu quero saber de você, qual desses itens que eu listei aqui hoje, para você, independente de dar trabalho, você quer usar na sua casa mesmo assim? Ou então, qual deles aqui você não usaria de jeito nenhum? Quero muito saber a sua opinião aqui embaixo, tá? Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Por favor, não se esqueça de deixar um joinha, um like, isso contribui muito com o nosso trabalho. E também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para você virar um planarqueiro, uma planarqueira junto com a gente, tá bom? Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!